a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Orando a Deus e pedindo ao Senhor para que colocasse uma palavra no meu coração para poder estar juntamente com a igreja nessa noite, compartilhando com os irmãos. E o Senhor colocou essa palavra de Jeremias no meu coração. Uma palavra que é muito interessante quando nós lemos ela. Nós vemos que a partir ali do capítulo 1 de Jeremias, o Senhor faz ali um chamado para Jeremias. E logo que esse chamado chega até Jeremias, ele começa agora a questionar Deus, a querer correr do chamado de Deus. Ele acha que ele não é capaz de ocupar essa chamada que Deus chama ele. Porque nós vemos no capítulo 1 que quando Deus fala com ele, ele olha e ele diz para o Senhor assim: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor olhou para ele e disse: não digas que sou uma criança, porque onde quer que eu enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. E não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias olha para o Senhor e diz: Senhor, eu não sou capaz de ocupar essa chamada, eu não sei falar, Senhor, eu não vou saber como reagir, eu não vou saber como agir ou como falar quando chegar diante desse povo. Mas Deus, ele chama Jeremias e ele fala para Jeremias: olha, Jeremias, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Ainda antes que tu formaste, eu já te conhecia. Então eu sei da sua capacidade. Eu conheço você antes de você vir à terra. Eu sou Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Você já entendeu o que Deus disse aqui nessa noite? Ele te conhece antes que você viesse à face dessa terra. Ele conhece a tua história, a minha história, a história do profeta Jeremias. Ele estava dizendo: Jeremias, a tua história está nas palmas de minha mão. Ele está dizendo a Jeremias: Jeremias, eu te conheço. Eu sei da sua capacidade, eu sei das suas falhas, eu sei das suas necessidades. Eu te conheço por dentro e por fora, Jeremias. Aleluia. E ainda antes que você tivesse vindo à terra, eu te chamei-te pelo teu nome. Aleluia. Olha o poder maravilhoso deste Deus, a grandeza deste Deus. Ainda antes que eu e você vieste à face dessa terra, ele já nos conhecia e já sabia o meu e o teu nome. Aleluia. E agora aqui nesse capítulo 18, eu vejo que Deus, ele fala com Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando Deus fala com Jeremias aqui, Jeremias, ele já está numa fase desanimado, cansado.
ele já está ali desacreditado da sua chamada. Porque tudo que Deus falou para ele fazer, ele fez, mas parecia que tudo, cooperador John, estava acontecendo ao contrário com o povo de Israel. Porque Deus falou para Jeremias que ele ia exaltar o povo, ele ia livrar o povo das mãos do inimigo, mas o povo ali, muitas vezes, não acreditava, não dava crédito para a palavra que Jeremias passava para eles, aquilo que Deus mandava ele pregar. Então Jeremias, vendo ali, ele disse: se o Senhor disse que o povo dele ia ser cabeça e não cauda, mas o povo tem sido cauda, e Jeremias está ali pensando: mas se o Senhor disse que o povo ia estar por cima e não por baixo, mas o povo está por baixo. E Jeremias foi vendo essas coisas acontecendo ao contrário daquilo que ele esperava, um resultado positivo. Jeremias então ele desanima, ele perde um pouco da sua esperança, da sua expectativa. A fé de Jeremias aqui está enfraquecida, e Jeremias está desanimado, cabisbaixo. Mas Deus fala com Jeremias. Jeremias agora ele está numa fase que ele não quer fazer mais nada. Ele não quer mais trabalhar para o Senhor, ele não quer mais ir atrás do povo, ele não quer mais pregar a palavra, porque Jeremias está vendo tudo acontecendo ao contrário, e isso desanimou Jeremias. E realmente isso muitas vezes nos desanima. E Jeremias agora ele está numa posição estacionada, não quer fazer mais nada. Jeremias está como se fazendo greve, não quer fazer mais nada para o Senhor. Muitas vezes acontece isso com alguém que você deve conhecer, ou até mesmo comigo. Nós olhamos e dizemos: não quero mais pregar, não quero mais cantar, não quero mais louvar, não quero fazer mais nada para o Senhor, porque tudo que eu esperava que acontecesse está acontecendo ao contrário. Mas uma coisa Deus me chamou a atenção aqui nessa passagem. Você já viu algo? Todas as vezes que algo dá errado para nós aqui na terra, todas as vezes que aquilo que nós esperamos não acontece aqui na terra, a primeira decisão que o diabo coloca na minha e na sua cabeça é parar de cantar, é parar de orar, é parar de ir na igreja, é parar de fazer as coisas para o Senhor. Veja bem, ele nunca vai colocar na minha e na sua cabeça: olha, você não está decepcionado? Então para de assistir novela, para de assistir Big Brother, para de assistir A Fazenda, para de assistir os programas que não agradam o Senhor. E nós não paramos com isso. Mas quando é na casa do Senhor, a primeira coisa parece que a culpa é de Deus. E nós falamos o quê? A porta se fechou para mim, eu não vou mais na igreja. Aquilo que eu esperava acontecer não aconteceu, eu não vou mais cantar. Aquilo que eu esperava, uma notícia boa, ela veio negativa para a minha vida. Eu vou chegar, eu vou entregar meu cargo, eu vou entregar minha posição, eu não vou mais cantar, eu não vou mais pregar, como se Deus ele fosse culpado. E Jeremias estava dessa forma, decepcionado com as coisas que estavam acontecendo, e ele colocou no seu coração: não quero fazer mais nada. Porque tudo que eu estou falando para esse povo parece que está acontecendo ao contrário. E ele está desanimado. Aí Deus olha e diz: olha, eu preciso falar com Jeremias, eu preciso que ele desce à casa do oleiro. E Deus olha para Jeremias e diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor está dizendo para Jeremias assim: levanta-te desse sono, Jeremias. Levanta-te dessa preguiça, Jeremias. Levanta-te dessa cadeira, Jeremias. Fica de pé. Volte a fazer as obras que você fazia antes. Volte a pregar, volte a evangelizar. Volte a ganhar almas, Jeremias. Volte a fazer as coisas para Deus com amor, Jeremias. Aleluia. Aí Deus olha para ele e diz: mas é lá na casa do oleiro que você precisa ouvir. Por isso que o diabo impede de você vir na casa do oleiro. Por isso que Satanás ele luta para você não vir na casa do oleiro. Porque ele sabe que quando você vem para a casa do oleiro desanimado, cabisbaixo, quebrado, daqui você sai restaurado, aleluia, voltando a fazer as obras que você fazia. Glória a Deus. Aleluia. E Deus olha para Jeremias e diz: levanta-te e vai, desce a casa do oleiro, e lá te farei
ouvir as minhas palavras. Jeremias, ele precisava descer na casa do oleiro para ele ouvir as palavras do Senhor. Então, como que Jeremias vai ouvir a palavra do Senhor, evangelista Isaías, se ele ficar deitado? Como que ele vai ouvir a palavra do Senhor se ele ficar somente frustrado, reclamando da vida? Pastor, eu não consigo ir para a igreja porque eu estou cansado. Pastor, eu não consigo ir para a igreja porque aconteceu isso, assado. Porque algo aconteceu e não consigo ir na igreja, mas por isso eu estou fraco, Mateus. Aleluia, porque ele não procura em estar na casa do oleiro, e o oleiro está todos os dias dizendo: vem para minha casa, porque eu tenho a resposta para a tua vida. O oleiro está na casa, irmão, dessa noite. Aleluia. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos a fazer. Aí Jeremias está lá vendo o oleiro trabalhando, e como o vaso caiu na mão do oleiro e quebrou, o oleiro pega e faz dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro. Meu Deus! Aleluia! Você está entendendo? Nós muitas vezes estamos quebrados, rachados, e falamos: Senhor, me renova, eu preciso de um conserto aqui. Aí Deus olha para o oleiro olha e diz: não, eu preciso fazer conforme a minha vontade. Você está entendendo? Quando nós viemos para a casa do Senhor, ouvimos a palavra do oleiro, aleluia, e quando nós aceitamos, não é mais conforme a minha e a tua vontade, não é conforme mais o meu querer e o teu querer, não é mais conforme parece bem aos meus e os teus olhos, mas é conforme parece bem aos olhos do oleiro, aleluia. Aí eu me pergunto às vezes para mim mesmo, não sei se você já se perguntou: Senhor, eu estou bem diante dos seus olhos? Eu estou bem diante dos seus olhos? Mas se eu não tiver, Senhor, se for necessário, me faça. Me faça, Senhor. Aleluia. E como o vaso que o oleiro estava reparando caiu e quebrou-se, pareceu bem ele fazer outro vaso novo. Fazer o bem, mas o interessante é com as mesmas peças. E isso dói, irmãos, porque quando o vaso caiu, eu creio que ele quebrou e esparramou o caco para todo lado. Jesus. E ele foi juntando caco por caco para fazer um vaso novo. Você está entendendo? Nós chegamos na casa do Senhor quebrado. Nós chegamos na casa do Senhor faltando até pedaço, mas Ele pega caco por caco, se eu e você deixar Ele colocar as mãos, aleluia. Ele vai juntar caco por caco e vai fazer um vaso novo nessa noite. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: então veio a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, quando nós descemos na casa do oleiro, nós descemos para ouvir a sua palavra. E ali agora ele estava trabalhando com aquele vaso caiu de barro, quebrou-se, mas ele pegou e fez um novo barro, um novo vaso, como parecia bem aos seus olhos. Aí agora Deus olha para Jeremias: você percebeu tudo isso, Jeremias, que estava acontecendo, esse mistério que estava acontecendo? Não poderei eu, Jeremias, fazer, aleluia, com toda a casa de Israel como fiz com esse vaso? Meu Deus! Ele está dizendo assim, ó: ele é especialista em consertar o vaso quebrado. Aleluia. Ele é especialista em fazer de novo o vaso que se quebrou. Aleluia. Esse oleiro é especialista, irmãos, em ajuntar os cacos que se espalhou por aí. Aleluia. Você está entendendo? Muitas das vezes nós estamos arrebentados, machucados, destruídos,
Mas quando chegamos na casa do oleiro, ele desce com as suas mãos poderosas e ele começa a trabalhar no vaso. E o vaso ele chega na igreja quebrado, arrebentado, mas na hora de ir embora, ele já está por inteiro. Aleluia! Por quê, irmão? Porque o oleiro é especialista em cuidar de barro. Por isso que nós só vamos achar conserto certo, evangelista Daí. É na casa do oleiro. Há muitos que estão procurando consertar, pastor, em tantos outros lugares que não entendem de barro. Meu Deus. Aí ele sai mais machucado, mais quebrado. Por quê? Porque não entende de barro. Mas aquele que criou o barro, aquele que formou o barro, ele sabe como fazer o vaso novo. Aleluia! Glórias a Deus! Irmãos, eu quero falar aqui, quando nós falamos de vaso, de barro, existem alguns tipos de vasos. Eu quero citar alguns aqui nessa noite. Aleluia! Existe o vaso, evangelista Isaías, de madeira. O vaso de madeira, quando você coloca a água nele e deixa para o outro dia, o vaso de madeira, você vai ver que ele vai amanhecer inchado, ainda mais se a madeira for nova, pastor. Você pode colocar e encher esse vaso de madeira de água, mas se deixar ele ali no outro dia, você vai olhar ele e esse vaso vai estar inchado por causa da madeira. E olha na igreja, quantos vasos inchados tem nas igrejas? Ele não pode receber nada que ele já se incha, ele já se acha. Aleluia! Existe isso nas igrejas, irmãos. O vaso de barro, o vaso de madeira, ele não pode receber nada. E esse vaso de madeira, se ele receber água, no outro dia ele amanhece inchado. E quantos vasos de madeira existem por aí pelas igrejas? Ele recebe uma coisinha, ele já se incha, ele já se acha. Existe também o vaso de pedra. O vaso de pedra, irmãos, é um vaso pesado. Você vê que o vaso de pedra, você vai pegar ele, às vezes você precisa até de ajuda para movimentar este vaso de pedra. Ele é pesado. Evangelista Isaías, quantos vasos de pedra tem na igreja? Ele só se movimenta se você for visitar, ele só se movimenta se você for buscar, ele só se movimenta se você levantar, ele só movimenta se você dá atenção para ele. Agora, se você não vai buscar, se você não dá atenção, ele já não se movimenta, ele já não quer fazer. E isso se torna pesado, ele é pesado, né, pastor? O vaso de pedra. Ele é pesado. E existe também, operador John, um vaso de ferro. Quando você põe água nele, logo a água fica com gosto de ferrugem. Ele contamina. Existem esses vasos que só servem para contaminar o outro. Ele não se limpa e só fica com picuinha, com fofoquinha. Ele vai ali, olha, você sabe disso, ela falou isso, ele falou aquilo. Não evangeliza, não prega, não, mas é bom para fofoca. É bom para contaminar. É bom para levar para o mau caminho. Mas não leva ninguém para a igreja, não leva ninguém para o bom caminho. Mas para fazer coisa ruim, ele é o primeiro a espalhar a notícia ruim, ele é o primeiro a fazer essas coisas mal. É um contaminador. E existe, cooperador Mateus, o vaso de ouro. O vaso de ouro, ele é bonito. Ele é lindo, o vaso de ouro. Se você pôr umas flores dentro desse vaso de ouro, você vai olhar, você vai dar um destaque mais para o vaso de ouro do que com as flores que está enfeitando ele. Aí você vai olhar para ele, ele vai querer aparecer mais com aquilo que está dentro dele. Você está entendendo? Está cheio de vaso de ouro, para ele quer aparecer mais com aquilo que não é dele. Está dentro dele e ele quer aparecer mais. Quer aparecer mais com o Espírito Santo, quer aparecer mais que Jesus, quer aparecer mais que Deus. Aleluia, ele quer brilhar mais do que tudo, mas o único que brilha aqui nessa noite é a escolha de morrer. Aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É Ele que está aqui nessa noite. Aleluia. De todos
todos esses vasos, eu quero te dar uma notícia. Jesus Cristo pode quebrar todos. Pode quebrar o vaso de madeira, pode quebrar o vaso de pedra, pode quebrar o vaso de ferro, pode quebrar o vaso de ouro e transformar num vaso de barro. É só descer na oraria de Deus e deixar ele ter. Aleluia! Ele quer transformar vasos aqui nesta noite, irmão. Esse é o primeiro a ser transformado por esse olheiro. Agora o vaso de barro. O vaso de barro ninguém quer dar atenção para ele. O vaso de barro ninguém quer dar valor nele. O vaso de barro ninguém quer pegar ele. Se tivesse todos os barros aqui, com certeza, os vasos aqui, com certeza, ninguém ia olhar para o vaso de barro. Porque muitas vezes ele não tem aparência. Muitas das vezes ele não tem ali, não mostra a qualidade muitas vezes que ele tem. Mas quando você põe a água nele, no outro dia você vai beber a água, ele está fresquinha para saciar a sede. Aleluia. Está fresquinha para matar a sede de alguém. Nessa noite Deus quer levantar vasos de barro. Talvez não tenha aparência, não tenha beleza, mas mata a sede de muita gente. Aleluia. Oh, glória. O vaso de barro, irmãos. O vaso de barro. Talvez a sociedade não dá nada para o vaso de barro. Talvez a igreja muitas vezes não olha para o vaso de barro, mas Deus olha. Aleluia. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e dizer: olha, se você é vaso de barro, Deus está de olho em você. Aleluia. Às vezes nós olhamos e falamos: vaso de barro não presta para nada. Vaso de barro não vale nada. Eu tenho uma história que eu vi, é uma reflexão que eu quero passar aqui para os irmãos. Havia um homem, ele era muito rico. E tinha um jovem que andava como se fosse andarilho, não tinha nada na vida. E esse jovem um dia bateu na porta desse homem rico e disse: o senhor pode me dar uma ajuda, me ajudar? E esse homem rico olha para ele e diz assim, muito humilde também de coração, apesar da sua riqueza, ele olha e diz assim: eu te ajudo, mas só se você me ajudar. E esse jovem que se achava sem valer nada, esse jovem que achava que não prestava para nada, ele olha para ele e diz: eu gostaria muito de te ajudar, mas eu não presto para nada, não tem como eu fazer nada por você, nada tenho a te oferecer. Mas esse homem olha para esse jovem e diz: olha, eu tenho aqui essa aliança e ela é de ouro. Eu preciso que você venda ela por 50 pratas para mim. Se você conseguir vender essa aliança por 50 pratas, você volta aqui que eu vou te ajudar. E esse jovem diz: ah, então tá bom, eu vou sair por aí e vou tentar vender ela. Esse jovem sai e vai no primeiro comprador. E ele oferece para esse comprador: olha, eu estou vendendo essa aliança por 50 prata. Você pode me ajudar a comprar? Esse homem olha e avalia essa aliança de ouro e diz: olha, essa aliança não passa de umas 10 prata. E ele sai dali então, decepcionado, ele vai para o segundo comprador. E o segundo comprador olha e diz: eu te dou 8. E ele está ali agora desanimado, ele tenta no terceiro. E ele vai para o terceiro, e o terceiro oferece 7 para ele. Ele precisava vender por 50. Mas ninguém dava aquele valor para ele que ele precisava naquela aliança. Então esse jovem agora, evangelista Isaías, ele volta decepcionado. Ele chega até o homem e diz: eu te falei que eu não servia para nada, eu não conseguiria te ajudar em nada. Está aqui essa aliança de ouro. Ninguém quer dar o preço que você pediu por ela. Aí ele olha e diz: eu vou te dar uma ajuda. Vai até aquela casa ali, porque aquele homem dali, ele entende de ouro. Vai lá que ele vai dar o valor certo naquela aliança. E aquele jovem sai já desanimado, sem esperança, e vai até a casa desse homem que o homem rico apontou para ele. E ele chega e oferece aquela aliança: olha, você pode me ajudar? Avalie o preço dessa aliança, quanto você dá nessa aliança? E o homem avalia e fala: essa aliança vale 200 prata, mas eu posso dar 150, você aceita? Ele logo, rapidamente, me dá para cá. E ele corre e leva lá naquele homem e diz: olha, eu consegui 150, mas por que eu passei nos 3 e os 3 não deram valor? E ele diz: porque eles não sabem de nada, mas aquele que deu valor, ele entende de ouro. Ou seja, aleluia, só vai dar valor no barro, Jonathan, aquele que conhece no barro. Só vai dar valor no barro aquele que fabrica o barro. Só vai dar valor no barro
aquele que conhece do barro. E quem conhece do barro é Jesus. Ele está aqui nessa noite. E sabe o recado que ele manda te dizer? Talvez a tua família não te dá valor. Talvez os teus familiares não te deu valor, os teus amigos não te deu valor, talvez alguém não acreditou em você, não apostou em você, mas ele está dizendo, eu apostei tudo em você na cruz do Calvário, eu apostei tudo em você na cruz do Calvário, eu apostei tudo em você na cruz do Calvário, aleluia! Ele diz, talvez o teu namorado não te deu o valor que você precisava. O teu esposo não deu o valor que você precisava. A tua filha não te dá o valor que você merece. Aleluia. Alguém não te deu o valor que você merece. Mas eu entreguei a minha vida na cruz do Calvário. Você quer amor maior do que esse? Você quer um valor maior do que esse? Não é, aleluia, prata. Não é ouro. Mas é um valor comprado por sangue. Aleluia. Você foi comprado por sangue. Grande é o teu valor para Jesus, grande. Aleluia. Você tem muito valor. Talvez você conheça um homem homossexual, uma que está na prática do lesbianismo. Talvez você conheça um macumbeiro, um feiticeiro, e alguém disse, ele não tem valor, ela não tem valor. Talvez você conheça alguém que está no NAF e alguém apontou ele e disse, ele não tem valor. O que está preso não tem valor. Jesus está dizendo, para mim tem valor, aleluia, porque eu sei mudar a vida dele. Assim como eu mudei a tua vida, eu vou mudar a dele. Assim como eu peguei você aos cacos, eu vou pegar os cacos dele que está lá no bar, eu vou pegar os cacos dele que está na prostituição, eu vou pegar os cacos que está lá na biqueira, eu vou pegar os cacos que está no terreiro de macumba, porque eu sou restaurador, aleluia! Aleluia! Ele sabe pegar e ajuntar os cacos, igreja, ele sabe. Essa noite ele está juntando os cacos. Pode até doer, mas ele está juntando nessa noite. Ele está juntando os cacos, porque ele está dizendo, eu entendo, eu sei a tua dor, eu entendo o teu sofrimento. Ele sabe, irmãos, quando nós estamos nas mãos dele, ele vai nos moldando. Nós pedimos, nós temos que pedir, Senhor, nos molda. Faz de nós, Senhor, como o Senhor fez com esse vaso. Aleluia! Porque muitas vezes, irmãos, nós até quebramos na mão dele, pastor. Mas muitas vezes nós quebramos por desobediência. Nós nos quebramos por desobediência. Não importa onde você se quebrou, ele está dizendo, hoje eu quero restaurar. Hoje eu quero juntar os cacos. Não importa como você se quebrou, não importa como você se frustrou, não importa o que aconteceu, que você está aqui nessa noite quebrado, amassado, não sei como você chegou, mas o olheiro está dizendo, eu entendo, eu sei o que você está passando, eu sei da tua luta, eu conheço a tua casa, eu conheço a tua família, eu conheço a tua história, eu conheço, aleluia, a tua dor, o teu deserto, o vale que você está passando, eu conheço, eu sou olheiro, aleluia, e o mais importante, ele está dizendo nessa noite, está nas minhas mãos. Não se preocupa. Ele disse para Jeremias assim, olha Jeremias, pode vir por esse chamado, Jeremias, porque vou pelejar contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, Jeremias. Aleluia. A garantia de estar nas mãos do Senhor é porque Ele está dizendo, se você estiver na minha mão, eu assumo a tua briga, eu assumo esse deserto, eu assumo esse vale, eu assumo essa provação, eu assumo esta briga, aleluia. Olha a importância de estar na mão dele. E estar na mão dele não é fácil, não dói. Porque do jeito dele não é do nosso jeito. A palavra do Senhor diz, os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Os caminhos dele, Jonathan, não é os nossos caminhos. O apóstolo Paulo mesmo disse, eu fui para a direita e ele me mandou ir para a esquerda. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, eu queria ir para cá, mas ele mandou ir para lá. Eu queria estar nessa noite em outro lugar, pastor, mas ele me mandou vir para cá, nas mãos do olheiro, aleluia. Meu Deus.
Paulo mesmo disse: eu queria ir para a direita e ele me mandou ir para a esquerda. Eu queria fazer outras coisas, mas ele me pediu para fazer tudo o que eu estou fazendo. Isso é estar nas mãos do oleiro. Isso é saber e ter certeza que o oleiro cuida, irmãos. Meu Deus. Aleluia. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer: olha, eu tenho uma convicção, a certeza para onde eu vou. Aleluia. Eu tenho a certeza para onde eu vou. Para mim, o viver é em Cristo. E o morrer é louco. Meu Deus. Aleluia. Ele estava falando assim: olha, é mais fácil ficar na mão do oleiro, da forma que ele quer, do que ficar nesse mundo. Às vezes pode até estar doendo, irmãos. Com certeza está doendo. Mas ele está dizendo: daqui a pouquinho, só um pouquinho, tudo isso vai acabar. Continua nas mãos do oleiro, só um pouquinho, só mais um pouquinho. A qualquer momento a trombeta vai tocar. E o meu nome, o teu nome, o nome da tua família, igreja, vai ser chamado por ele. Ele vai abrir os portões celestiais e vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Então saia da mão do oleiro, não abandone a mão do oleiro, não fuja da mão do oleiro, permaneça na mão do oleiro, porque ele está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo na tua vida, porque eu te conheço. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Aleluia. Deus, Senhor, Aleluia. glória a Deus. Deus, maravilhoso. Tu és o Deus impossível.